Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal Fala com o Doc. E hoje eu tenho aqui uma amiga minha e uma baita profissional que todas as mulheres acima de 30 anos já tem que ficar de olho no que ela vai falar pra gente, tá? Tô aqui com a Juliana Risso, tudo bem, Ju? Ei, meu querido. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Juliana é ginecologista, nutróloga e é responsável pelo ambulatório de ginecologia regenerativa na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, né, Ju? No Hospital Pedro Ernesto, isso. No Hospital Pedro Ernesto. E a gente chamei para você para vir bater esse papo aqui com a gente, porque você também tem um público no teu consultório muito parecido com o meu. Apesar de eu não ser ginecologista, meu público é muito ali aquela mulher entre os 35 e os 40 anos, que já começou a apresentar sintomas e sinais que ela muitas vezes pensa que são normais, que ela está envelhecendo, é isso mesmo, é normal acordar de manhã sem energia, é normal o cabelo cair, é normal a unha ficar toda quebrada, é normal não querer mais fazer sexo, é normal a libido estar diminuída, é normal perder massa magra, tudo parece que é normal depois dos 40 anos, e não é, né, Ju? De jeito nenhum. Não pode ser, né? Não é, e assim, é a coisa que eu mais falo para elas, né? Tipo assim, eu entrei na internet justamente para a gente poder chamar mais mulheres para esse entendimento, porque, infelizmente, elas botam a culpa de tudo isso, desses sintomas todos que você falou, na menopausa. Na menopausa, digo, na vida moderna. Sim. Só que não é. Na verdade, já é o climatério. Eu costumo explicar para elas que o climatério ou transição menopausal, que hoje em dia a gente mudou um pouco o nome, até o nome científico é transição menopausal, até para ficar mais fácil, né? Sim. Seria a transição da fase reprodutiva para não reprodutiva da mulher. E isso daí pode se dar até 8 a 10 anos antes da menopausa. Exatamente. Né? A menopausa é um evento que vai acontecer em um dia. Que é a última menstruação. É a última menstruação. Clinicamente, um ano sem menstruar, tipo assim, você considera menopausa. Né? Mas assim, 10 anos antes ela já está vivendo vivendo um inferno, porque é um inferno, né? Já vem essa transição menopausal. E essa transição menopausal, ela causa muitos sintomas e muitos deles inespecíficos que não estão no radar das mulheres, né? Como, por exemplo, porque o primeiro hormônio que cai, que as mulheres não têm no radar delas, é a progesterona. E como é o primeiro hormônio que cai, a progesterona tem aquela ação gabaminérgica que a gente sempre explica para elas, né? Que o GABA, esse neurotransmissor inibitório tão maravilhoso, que é responsável pela insônia, é responsável pela ansiedade, depressão, humor. E elas começam a ficar justamente assim, né? Tipo assim, elas começam a ficar sem dormir, começam a ficar irritadas, querendo matar marido, querendo matar filho. E começa a tomar remédio para isso. Não, e isso quando, assim, e eu brinco muito no consultório, quando eu era ginecologista e não era médica, porque, assim, eu já sou 23 anos de formada, né? Já lido com mulher desde que era monitora de faculdade, eu fiz ginecologia na faculdade, enfim. E há 8 a 10 anos eu resolvi parar de fazer obstetrícia no consultório. E aí foi o que a gente estava conversando até antes aqui, né? Tipo assim, eu parei de fazer parto no consultório, hoje em dia eu faço parto de mulheres acima dos 40 anos, né? Elas nascem de novo. Elas nascem, é um renascimento. E o que acontece? Essa progesterona baixa já traz todos esses sintomas e muitas delas vão no ginecologista tradicional e a primeira coisa que eles perguntam, tá menstruando? Tá, então não é aqui. Vai para psiquiatra. Eu vou te interromper rapidinho, porque a gente às vezes utiliza esse termo que você usou sem pensar. Vão num ginecologista tradicional. Aí parece que a gente está fazendo uma medicina que é da nossa cabeça, que não é tradicional. Elas vão num ginecologista que não estuda. Nesse ginecologista que elas vão. Porque se estudasse, não estava atrasado 10, 15 anos no que tem que fazer com as suas pacientes. Ele não é o tradicional é a gente que estuda, que faz o certo, né? Então, eu costumo dizer isso, porque quando você fala... Tô certo ou tô errado, né? Você porque fala que o cara divide em convencional e integrativo justamente porque é o pessoal que não estuda e que fica atrás. Não é o tradicional. Parece que o tradicional é o certo e você está fazendo uma coisa que você tirou de uma cartola do mágico. Não, quando eu explico isso para elas, elas entendem que, na verdade, é o contrário, né? Que o tradicional realmente, o próprio nome tradicional, convencional, tipo assim, a galera que ficou para trás. Para trás, E a gente tá um pulo na frente, Sim. né?
Porque essa coisa toda, como eu falei, tipo assim, quem dividiu a medicina em capitanias hereditárias, né? E o ginecologista é a primeira porta de entrada da mulher. E a mulher, tipo assim, por que a gente não pode tratar sono, ansiedade, estresse? Lógico que casos extremos, a gente vai encaminhar para o especialista. Só que o climatério, por exemplo, que sai do radar, que a mulher já está sem dormir, tá querendo matar o marido, tá querendo matar filho dentro de casa, tá sem energia, sem disposição, não tá no radar nem do ginecologista convencional. Por que eu falo isso? Porque eles acham que é só relacionado à menstruação. Se não está menstruando, assim como a reposição hormonal, a gente sabe disso também. E mesmo na mulher já menopausada, mesmo na que chega no ginecologista, que nem você falou, tradicional, chega no ginecologista... Agora eu vou ficar usando... Chega lá no ginecologista dela, e já sem menstruar, e hoje, infelizmente, a gente ainda... É um absurdo, mas é verdade. A gente ainda vê um número enorme de médicos e muito mais, eu tenho a impressão que muito mais médicos do que médicas, porque eu acho que uma mulher tem mais dificuldade. Tem os dois, infelizmente. Eu acho que a mulher entende um pouco melhor a outra mulher. Não é possível que uma mulher condene a outra mulher a passar por isso. Então você vê a mulher que chega já com 2, 3 anos de menopausa e o cara diz, é isso mesmo. Tem que ficar aí na menopausa, pô. Então, mas aí, né, independente do sexo, né, a gente pode falar, todas, na verdade, estão fazendo isso. Tipo assim, não é, tipo assim, 20% a 15% só dos médicos e dos ginecologistas em geral que não tem medo ou que vão estudar para fazer uma reposição hormonal decente que ajude realmente essa mulher. Inclusive, como eu estava dizendo, assim, por isso que tem essa coisa, eu dou muita aula para médico, e eu até brinco quando eu estou fazendo meus cursos ou quando eu estou dando aula, convidada, palestra, também, eu falo, gente, não taca a pedra na geni. A galera 40 mais entende o que é, né? Porque falava, taca a pedra na geni. Tem que ser 40, só a gente que entende. Né? Só a gente que entende. Porque, na verdade, a gente já foi geni um dia. A gente já não sabia falar disso. Hoje em dia eu peço exames que eu, na residência de ginecologia, eu não aprendi a prescrever e eu ensino a minhas residentes, embora, assim, ainda não esteja naquela cartilha ali da Febrasgo. Estrona, por exemplo, era um hormônio que eu nunca pedi, eu não sabia nem por que era estrona, que era que fazia. Para onde ia, para onde vai, para onde vieram, de onde nasceram. E hoje em dia, eu peço para elas, muitas que chegam até no consultório fazendo reposição hormonal com os ditos hormônios sintéticos, que aí também, que eu entro numa briga que não é sintético, os outros também não são tirados de ninguém, né? Também são sintéticos. Todos são sintéticos, mas não biidêntico, né? Você, como eu, usa os hormônios isomoleculares, que são, até para quem não... Você que deve ter 1000 dúvidas sobre reposição hormonal e vai tirar suas dúvidas hoje, aqui com a Ju e comigo, tem muito médico que faz isso. Olha, eu não uso hormônio sintético, eu uso isomolecular. E aí não está tirando aquele hormônio de mulher nenhuma, está fazendo num laboratório. Só que o isomolecular é uma molécula muito mais próxima, muito Seria mais o próprio parecida. Nome já diz, iso, né? Igual a nossa molécula. Que não é igual também. Se falar que é igual, não é igual, mas é 99% igual. E o mais importante, o seu organismo não entende aquele hormônio como uma coisa fora do corpo dele, como uma coisa estranha. Tanto é que quando você vai fazer uma reposição de testosterona na mulher ou no homem, com isomolecular, você leva em consideração a testosterona que ele já tem, né, natural dele. Porque na verdade, o que a gente tem que deixar claro é que a gente envelhece porque os hormônios caem, e não o contrário. As pessoas acham que a gente vai envelhecendo os hormônios e aí vai caindo. Na verdade, a gente só envelhece porque eles caem. E eu costumo, de deixar bem claro para essas pacientes que nós somos a nova cara da menopausa. Hoje em dia, antigamente, como é que era, Dani? Como é que as pessoas pensavam assim? Hoje, pausa, pega uma agulha de crochê e vai fazer crochê, né? Não, me mandaram uma dessas minhas supers, que eu chamo das minhas supers, né? Me mandaram uma reportagem, assim, dos anos 80, 90. Já vi. Casa caiu e matou a idosa, foi essa ou não? Não, essa daí é antiga, essa daí é bem antiga. Casa cai e mata a idosa de 42 anos. Não, mas assim, outra não, procura-se mulheres aproximadamente em torno de 40 anos para fazer Dona Benta. Quem não conhece Dona Benta, gente, assim, é aquela senhorinha, era uma vozinha. Muita gente. Se bem que o programa hoje é para mulheres 40 mais, 40 todo mundo mais, sabe né? que é a Dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo. Que é do Monteiro Lobato, e todo mundo vê a foto, vovó. né? Uma vovó. Uma vovó de cabelo branco, de coquinho, Exatamente. Sobrepeso, tipo assim, que só faz crochê, exatamente, como você falou. E não é. A nova cara da menopausa, gente, hoje é Jennifer Lopes, é Demi Moore, é Ivete Sangalo, exatamente, é Angélica, é Ingrid Guimarães. Por mais que elas estejam a aparência
né, e energia de mulher jovem, elas vão passar por esse problema se Não, mas elas já estão, sim, essas no caso, né? Essas, os Que eu exemplos que você citei, deu já estão. todas estão tendo E com menopausa. certeza devem fazer algum tipo de tratamento. Com certeza, e todas falam do antes e depois da terapia de Exatamente. reposição hormonal, né? Tipo assim, e dessa transição menopausal que foi muito complicada na vida delas. E o que eu quero dizer é justamente a primeira coisa, que nós 40 mais, nós estamos igual a galera quando começou o Covid. Nós estamos trocando a roda do carro com ele andando. Porque nós somos uma geração que, de repente, nossos filhos não vão passar por isso. Não vai ter essa discriminação Sim. toda, não vai ter esse mito em torno do câncer, mito em torno da reposição Na verdade, hormonal. esse mito todo, a gente vai falar um pouco melhor, inclusive, do câncer, que eu acho que eu faço muita reposição hormonal e acho que não tem nenhuma paciente, nenhuma, a não ser que seja aquela paciente que já vem fazendo, né? Você deve ter várias também, que já te procuram já fazendo, já conhecem o método, por um motivo ou outro, mudaram de estado, mudaram de médico, enfim, o médico morreu, sei lá. Você acaba recebendo uma paciente que já está ali bastante orientada, mas a grande maioria, ninguém deixa de perguntar, né? Mas esse negócio não vai me dar câncer não, né? Eu não vou ter câncer. Elas, assim, quando chega na gente, né, assim, como elas já sabem do nosso trabalho, já procuram, muitas, assim, tem o próprio ginecologista, inclusive, continuam fazendo preventivo, mamografia. Jô, eu amo meu ginecologista, eu não vou largar ele, mas eu não quero que largue ninguém. Sim, só que ele não faz a reposição hormonal. E eu tenho muitos colegas médicos ginecologistas que me encaminham. Isso é ótimo, né? Quer dizer, esses aí já estão tem uma inseridos noção. numa nova... Não, numa que eles nova... entendem assim, eu não faço a reposição hormonal. Mas eu vou encaminhar para alguém que faça do jeito que você quer. Sim. Entendeu? Porque, por exemplo, e tratar endometriose também, porque a gente vai falar também dessa droga maravilhosa que é a gestrinona, que demonizam ela, tipo assim, mas também... Uma das maiores injustiças Mas a gente sabe da também farmacologia moderna é a que- injustiça com a gestrinona. Mas é aquele negócio, né? Tipo assim, o problema da gestrinona tá exatamente entre o carimbo e a cadeira, né? Tipo assim, é o mau médico, uso, é o mau uso. mau uso, é o médico que prescreve de É forma um mau errônea, uso, né? um mau Então, uso. Porque a gente vai chegar lá, mas existe uma demanda. Existe uma demanda para o mau uso, né? E aí, quando Sim. esse paciente chega no mau médico, o mau médico vai para cima dessa e que a demanda. gente sabe que infelizmente tem muito, Mas né? voltando aqui à reposição hormonal, estava te dizendo que a minha experiência é essa. Todas, por mais que confiem, que vai ter uma irmã, uma tia, uma amiga que vai falar, "Ué, mas esse negócio não dá câncer e tal." E você estava falando aqui antes da gente entrar no ar, uma coisa que eu percebo também, que tem médicos que têm medo, apesar de estudarem e saberem, né, que a reposição é super segura hoje em dia, se você fizer ela de forma adequada, tem medo de fazer, porque depois que faz a gente faz muito implante, né, a gente acaba... A gente pode até depois, acho que é um assunto até mais técnico, mas o porquê da gente optar pelo implante é legal, das pacientes saberem. Mas a gente bota o implante numa mulher, ela é assaltada no dia seguinte, vão dizer que ela foi assaltada porque tu botou o implante nela. Ela deu uma topada, É o implante. a culpa do dedo estar roxo foi porque ela botou o implante. Um zumbido no ouvido vira culpa do implante. Tudo. Você Então. deve receber quantos telefonemas, quantos WhatsApps por semana com umas queixas assim loucas, perguntando, será que é o implante? E assim, é muito complicado, porque ao mesmo tempo que eu recebo esse tipo de dúvida também, eu também recebo a dúvida dos médicos que não sabem implantar, que fizeram os meus cursos ou que já me conhecem, que eu nem conheço, chega lá, alguém Sim. dê meu telefone e vai tirar dúvida, que eu fico assustada com a dúvida deles. Sim, você fala, então, essa pessoa não poderia estar usando implante, implante. Então, por isso que as EMI acontecem. Os problemas acontecem, Exatamente. o que eu te falei, assim, quando o Dr. Giorelli, que é muito meu amigo também, um querido, e é o chefe da cadeira de nutrologia do Einstein também, ele me chamou uma vez, ele falou, Ju, vou te botar numa rabuda. Você vai falar de implante sim, e uma colega vai falar de implante não. Eu falei, cara, não vai ser rabuda nenhuma, tá tranquilo. Ele achou que ia ser uma rabuda. Sim. Cara, foi o Nutri Experience de Experts, muito legal, debate de Como se experts. fosse um crossfire. Aí a Antônio foi falar de soroterapia, que é meu esposo, gente. Pra quem não Antônio sabe, Alves, que também grande- faz, né? grande Antônio Ele também Alves. faz essa coisa de medicina integrativa. Foi falar Acho sobre... que é o único que eu conheço que seguiu assim a mesma trajetória que eu, né? Ortopedista e depois foi para Não, nutrologia. tem, Quem mais tem? tem uns dois que a gente conhece, assim, que estão nessa... Eu tenho 3 ortopedistas, são alunos lá da pós-graduação, porque eu coordeno, para vocês que não sabem, eu coordeno uma pós-graduação em nutrologia no mesmo instituto que a Ju também tem uma pós, não tem? O Antônio tem de obesidade e cannabis medicinal. E você?
Eu fico nas entrelinhas porque eu já coordeno outras 2 pós-graduações e Mas deu você problema. é docente de algumas Sou docente. pós, Então, né? docente eu posso ser. Eu não podia coordenar porque eu sou Entendi. coordenadora da pós-ginecologia da SBEMA, que é da Legal. Sociedade de Medicina da Pois é. Obesidade. Vocês verem aí a credencial aí da doutora que está E aí eu não poderia tá coordenar. falando para vocês. Mas a gente Mas- tava onde, hein? Papo de amigo é assim, a gente acaba Se ter fuga de ideias. A se gente fala perdendo. pra caramba. Daqui a pouco a gente começa a falar mal dos outros aqui, esquece até o... Não, a gente só podcast. fala bem, gente. Fala, Mas a gente aí, não faz você estava isso. falando, vamos voltar lá para as Do- objeções da- que das- as pacientes têm. Porque o que elas chegam muitas vezes, assim, com esse questionamento, mas hoje em dia elas têm acesso à informação. Coisas que elas não tinham antes. Embora a gente saiba que tem muita fake news e tem muitos problemas na O internet, acesso à né? informação às vezes é um problema, né? Você bota... Mas o fato é que elas também não aceitam mais que a menopausa é uma sentença. Sim. Elas veem que, Elas cara, querem eu quero melhorar. Não é Exato. possível que, como a gente falou, como eu falei, que a nova cara da menopausa, porque como é que a Angélica, assim, não é ter dinheiro. Sim, Porque a reposição sim. hormonal é acessível. O implante a gente sabe que é um pouco mais, é menos acessível, a gente pode falar sobre isso depois, mas assim, um gel de hormônio bioidêntico, uma progesterona bioidêntica, é Ao acessível. alcance de quase... E aquilo quase que a gente estava todo falando, mundo, e elas né? estão percebendo que esse estresse, que essa coisa da vida moderna, não é normal, porque foi aquilo que a gente estava conversando. A progesterona é o primeiro hormônio que cai. Então, ela pode ficar muitos anos só com a progesterona caindo, e quando a menstruação começa a ficar irregular e começa a cair o tal do estrogênio, que aí vem os calores, ressecamento vaginal, queda da libido, que ela fala, cara, posso estar entrando na menopausa. Mas antes disso, elas já são 5 anos sofrendo com isso, com a queda da progesterona, com a irritabilidade. Ela só percebe de forma natural que tem um problema quando o problema já está instaurado. E todo problema Instaurado. que já está instaurado há muito tempo é mais difícil de resolver, demora mais para resolver, não é da noite para o dia. A gente está falando do acesso à informação, eu falei que às vezes é complicado o acesso à informação, porque da mesma forma que o acesso à informação permite que a pessoa entre e conheça o seu problema e entenda melhor do seu problema, às vezes tem muita loucura, né? Você dá um Google em gestrinona, depois que a gente vai falar mais na frente, que é uma droga maravilhosa. É uma droga que poucos brasileiros sabem, uma droga concebida aqui no Brasil, uma droga, sabe, que... Grande professor esse Coutinho, sabe? Pô, o cara poderia ter sido vencedor do Prêmio Nobel de Medicina com a gestrinona, porque é uma droga que possibilitou milhões de mulheres aí pelo mundo tratar uma endometriose sem precisar de cirurgia, né? E algumas que nem... Tem casos que, eu como não sou ginecologista, eu vejo menos endometriose. Mas o Ricardo Baroni, bastante. por exemplo, você deve conhecer, o Ricardo Baroni uma vez apresentou um caso de uma endometriose de uma paciente que não podia mais ser operada, que o cirurgião falou, não dá para operar, é muita endometriose. aderência, Essa assim. paciente eu não sei o que fazer. O professor Ocimar Coutinho fez lá a gestrinona numa dose até off-label, maior do que o normal, ela ficou curada. Quer dizer, curada enquanto usava a gestrinona. Medicação. Então, assim, é uma injustiça. Se você bota no Google gestrinona, aparece... Você já fez essa teste? Mas, assim, Você já fez isso? Eu fiz. Cara, eu até evito, porque é uma coisa que vai me fazer mal, porque eu sou usuária da gestrinona, que eu tenho endometriose leve, tipo assim, e a gente tem outras indicações para gestrinona, que não só endometriose, né? Qualquer doença estrogênio dependente, você tem indicação de Não, gestrinona. e a sarcopenia da menopausa, Sim. já que é uma droga androgênica que não vai fazer Mas tantos problemas. Eu assim, já tem fiz muita isso, tá, coisa. Ju? Porque tantas pacientes com dúvidas... Eu botei lá, gestrinona, aparece só coisa ruim. Parece, inclusive, que a gestrinona não tem registro na Anvisa, que o implante... E o implante não tem registro mesmo, como nenhuma droga manipulada tem, porque a droga manipulada é livre de registro. Imagina você fazer uma receita manipulada de vitamina C, e em cada dose, o paciente tem que ir lá na Anvisa para pegar o registro para poder manipular. Né? As pessoas usam a informação de maneira errada. É verdade, sim, que o implante de gestrinona não tem registro, mas não tem registro porque a legislação libera ele o que tem registro é a gestrinona. Está lá na Anvisa, registrado direitinho. Se vai fazer Já implante... tem de metrose até da grande indústria, né? Se você vai fazer implante, você vai fazer óvulo vaginal, você vai fazer... Sublingual, gel, o problema o problema é seu como médica, entender qual é a melhor via que vai dar melhor resultado para o teu paciente. Né? Sem Mas dúvida. pode manipular. Aí, imagina, cada gel de testosterona, em cada dosagem diferente, sai lá na Anvisa, esperar 3 anos para pegar Mas, mais uma vez, é aquilo que a gente falou. Tipo assim, quando eu estava conversando até da história do Gui, do Giorelli, que me chamou para esse debate de expert, assim, na verdade, a maior defesa é o ataque, né? Eu já falei todos os problemas que teriam em relação a implantes. Porque, primeira coisa, que não existe chip.
né? A gente sabe Sim. disso, tipo assim, quem tem chip é celular. Mas, na verdade, o pellet ou o implante, ele é uma forma farmacêutica de liberação de qualquer droga Sim. de uso contínuo e de forma prolongada. Sim. E sem os problemas que a gente tem de esquecer de usar gel, etc. Então, assim, e qualquer droga pode ser utilizada por essa via, né? Sim. Tipo assim, metformina a gente tem, Não, a gente qualquer sabe, a gente uma. falou até da semaglutida, E aí- que não é uma coisa que a gente use, mas E aí vem, já temos o implante, vem inclusive. aí é muito importante que você, como médica, e eu, como médico, a gente não saia prescrevendo só porque existe. A Sem gente dúvida. entenda. Você Tem mesmo, que ter indicação você estava médica. falando da semaglutida, né? Que é o Ozempic aí, né? Para quem... acho que não tem ninguém que não conheça. Hoje o Ozempic foi uma febre, né? Ainda é, né? É uma O Novo boa Nordisk ferramenta. E é uma boa ferramenta realmente para o emagrecimento. Para algumas pessoas funciona, para outras não é tão interessante. O médico tem que saber isso. Mas o implante, por exemplo, o que você acha do implante de Ozempic? Existe, né, o implante? Existe, mas assim, é novo, como tudo, né? Tipo assim, porque o problema dos implantes é justamente a gente não ter uma grande indústria por trás e isso, o que acarreta, né? A gente não consegue ter o dinheiro para chegar, muitas vezes, nos estudos de fase 3, que são os estudos que seriam em humanos. Eu comecei a fazer um estudo desse na UERJ, a gente teve que parar. O Marco Aurélio, que é meu chefe, parou o estudo com gestrona maravilhoso para endometriose, que é indicação médica para aquilo, sim. justamente quando começou esse caos de chip, que não sei o Sim. que a gente sabe que não existe. Então, o estudo está parado, as pacientes desesperadas me mandam mensagem pelo Instagram, pelo amor de Deus, doutora, volta com o trabalho. E, infelizmente, Sim, porque não é as acessível. As participantes do estudo estavam adorando. Estavam né? amando. Não, os claro. resultados maravilhosos. Eu levava bipedância para lá, era um estudo muito legal. Só que, assim, aí até um problema isso no Brasil, né? Se a gente não pode fazer estudo numa universidade, como é que a gente vai mostrar que a droga funciona, né? Que a gente tem uma Sim, amostra grande, mas a né? gente tem, não sei se milhares, mas algumas centenas de estudos publicados fora do Brasil, mostrando a eficácia. E assim, as desinformações, elas são muito cruéis, porque a gente tem uma tendência a acreditar no que é ruim, né? Se eu falar assim, Ju, eu tô achando que você vai ganhar na loteria. Tu não vai nem dar bola. Se eu falar, Ju, eu tô achando que você vai bater com o carro. Pô, por que você tá falando que eu vou bater com o carro? Por que você está agorando? Nossa mente, né? O negativo para a gente é muito... Então, o paciente é um ser humano, como eu sou e você é. E eles prendem muito a informação negativa, né? Aquele estudo do negócio lá do fator protetor cardíaco da testosterona na mulher, né? Com menos de 10 anos menopausada. Cardiosterona, né? É um protetor, né? A gente chama de A cardiosterona. testosterona é comprovadamente... Olha que loucura, né? Você é membro da Sociedade de Ginecologia, acredito, não? A Febrasgo? É. Já fui, hoje em dia eu não pago mais, não. A Febrasgo, justamente, por quê? Eu sou requieto, tem tudo. Por que você não compactua com os guidelines? Porque os guidelines estão errados. A Febrasgo é completa, se eu não me corrija se estou errado, até alguns anos atrás era completamente contra o uso de testosterona na mulher, não é? A única indicação pela Febrasgo e pela SBEM, que são as duas sociedades grandes, né, que falam de hormônio, tanto a de ginecologia quanto a de endocrinologia, seria o libido hipoativo. Né? Tipo assim, porque a dosagem de testosterona, inclusive no sangue para a mulher, ela é falha, porque ela foi feita para homens, né? Tipo assim, os trabalhos foram todos feitos para homem. A gente usa, às vezes, a dosagem no sangue para usar como um parâmetro e mostrar para ela de tratamento, de como é que tá saindo. Mas eu pego o paciente com testosterona de 20, que diz que a libido tá ótima, que tá ok, e realmente essa não tem indicação de fazer testosterona, claro. e eu pego mulher de 60 de com 60 libido lá embaixo. com a libido lá embaixo. E até porque a libido é multifatorial na mulher. Sim. Mas até as sociedades já dizem que o libido hipoativo é a única indicação. E que mulher na menopausa não tem libido ativo? Que mulher estressada no mundo de hoje não tem libido hipoativo? E assim, eu peguei então acaba que a gente faz com indicação. Eu atendi uma paciente há uns 3 meses atrás, que ela estava menopausada há um pouco mais de 10 anos. Ela era paciente do Elcimar Coutinho, lá no ano passado, e ficou acho que uns 8 anos sem fazer reposição hormonal. Ela está menopausada há 11 anos. Olha que loucura isso, Ju. E aí eu falei, cara, não tem nenhum motivo para você não voltar a fazer. Você viaja, você é ativa. E ela toda para baixo, down, não conseguia fazer nada. Assim, ela falou, a frase dela era, eu virei uma velha. Ah, mas eu sei que eu sou velha, doutor, mas eu virei uma velha. Eu falei, não, mas vamos fazer. Tá? Aí ela foi no cardiologista. Aí eu já ia
eu não tenho estoque de implante na minha clínica, eu vou solicitando por demanda das pacientes. E aí eu já ia solicitar o implante dela, e aí o cardiologista, ela me ligou e falou, olha, não vou fazer. Meu cardiologista falou, como eu tenho 10 anos de menopausa, mais de 10 anos, faz mal para o meu coração. Cara, o cara pegou, escutou assim o galo cantar e não sabe de onde é que foi. Os estudos mostram que depois de 10 anos de menopausa, ela pode não ter o efeito protetor, né? O que acontece é o seguinte, a gente tem uma janela de oportunidade para a gente usar isso, né? A gente chama de endotélio duro e endotélio mole. Assim, seria assim, 10 anos pós-menopausa seria a janela de oportunidade para você usar o hormônio na melhor fase protetora dessa mulher. Até porque, assim, geralmente eu explico para elas isso, porque existe a tal do endotélio duro e endotélio mole, né? O endotélio, quando você está entrando na menopausa... Mas explica o que é o endotélio. Endotélio é a parte de dentro dos vasos. Do vaso. Que aí, quando você tá entrando na menopausa, ainda tá molinho, não tem placa, não tem problemas ainda de calcificação, essa coisa toda. À medida que você passa os 10 anos, então você não teve essa proteção, porque você caiu abruptamente, você passa a ter essa parede do vaso mais dura e cheia de placas. Então, você fazendo uma reposição hormonal poderia ser mais trombogênico. Só que mesmo os guidelines americanos, os up-to-dates americanos, e olha que eles fazem com hormônio não bioidêntico, só daqueles que mulheres sem útero não precisa fazer progesterona, etc. Eles falam que a mulher sintomática, mesmo sintomática, após a janela de oportunidade, você pode fazer com esse hormônio. E deve. Porque você vai condenar essa mulher a viver uma vida de calor, ressecamento, exatamente, vai morrer, vai pro lado e morre. E assim, mas você vê que um cardiologista é bom, tá? Um cardiologista, como cardiologista, se eu infartasse, eu ia nele, porque é um cara bem conhecido aqui do Rio, um cara muito bom. Só que o que aconteceu? Ele pegou um resultado de um estudo que mostrava que se você fizesse nessa janela de oportunidade, era muito bom para o coração dela. Mas o mesmo estudo não mostra que se você fizer fora dessa janela, é prejudicial. Vai ser ruim também. Mas eu acho que, assim, o que falta também entre todo, assim, a gente sabe que tem médicos e médicos, engenheiros, assim, todas as profissões a gente tem isso, mas eu acho que falta muito diálogo entre os colegas, porque acaba ficando como tudo no Brasil está polarizado, né? Política, futebol, religião, enfim. Isso daí também acontece com a medicina, porque parece que fica uma briga da medicina dita convencional, tradicional, para a medicina integrativa. E não é, tipo assim, a medicina integrativa, ela preza juntar todas as especialidades, juntar tudo para ajudar o paciente, inclusive não só as especialidades médicas, mas a multidisciplinaridade. A gente fala, a nutrição tem que estar junto com a gente para ajudar no emagrecimento, psicologia, logicamente, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, na minha especialidade, fisioterapeuta pélvica, ajuda muito para a mulher pós-menopausa, continência urinária, me ajuda no meu tratamento com laser. Enfim, a gente tem que ter essa equipe multidisciplinar. E o médico tem essa coisa de achar Deus, e o que eu sei. Agora, ele poderia chegar, te mandar um WhatsApp, porque hoje em dia os pacientes têm essa liberdade, né? E mandar um WhatsApp, olha só, fala ele para ele conversar comigo, discutir caso, né? Tipo assim, olha, no caso dela, ela tá muito acabada, ela tá muito cansada, etc. Vai melhorar até o perfil lipídico dela, vai melhorar outras coisas. Vamos fazer um Doppler de carótida para ficar mais tranquila. É lógico que a gente sabe que carótida não é 100% o que está acontecendo lá embaixo no coração. Mas claro, você pega uma paciente com altíssimo risco de trombose, você vai pensar 2 vezes se você vai fazer ou não. Então, é conversar, né? Tudo conversado. Tipo assim, tem que e as pacientes, assim como eu recebo também, muita paciente com câncer de mama, que, olha, porque a gente sabe assim, a gente estava falando dos mitos, né? Vamos falar agora do mito do câncer, né? O câncer de mama é uma coisa que dá medo mesmo, porque teve uma mãe que faleceu de câncer de mama, ou uma parente que faleceu de câncer de mama. Eu acho que talvez seja tem muito medo. O câncer na mulher, óbvio, é claro que o homem pode ter câncer de mama também, mas é muito mais frequente na mulher, muito mais prevalente na mulher. Eu acho que é um câncer que talvez seja o câncer que a mulher mais tem medo. Porque não é só o câncer, é a feminilidade dela. O seio para a mulher é muito importante, né? E tem essa coisa do estigma, porque a gente sabe, como você mesmo falou, né? Por causa dos médicos que não estudam, por causa do estudo WHI, né? Tipo assim, que é o estudo do Women's Health Initiative, que foi assim, que foi feito em 1999, né? E 2000, quando eu estava na residência, 2002, mais ou menos, foi quando teve o boom
Foi né? interrompido. E o hormônio da câncer, ele foi interromper o Ele estudo. teria que ir até 2005, não é isso? Mais ou menos isso. Só que, na verdade, tipo assim, foi um aumento de 2% só, uma coisa que foi muito pequeno o aumento que teve. Da assim, incidência. Da incidência. E o medroxprogesterona, que não era um hormônio bioidêntico, né? Era um progestágeno. Foi tiroestradiol e medroxprogesterona. O WHI foi um aumento de risco relativo de 1,21 no grupo que usava o... E não era nem o hormônio isomolecular, né? Não, isso que eu tô falando. Era etinil, estradiol e medroxprogesterona. Não era o bioidêntico que a gente utiliza. Mas para o pessoal em casa entender, na verdade, esse estudo, né? Isso é o... Acho que esse foi o... Não, e o problema desse estudo principal foi o seguinte. A gente sabe hoje em dia que o que dá câncer prevenível é obesidade, é tabagismo, é sedentarismo, inflamação crônica, cortisol lá em cima, estresse. E botaram tudo no mesmo balaio. Todas as mulheres tabagistas, assim, do Japão, do Brasil, várias mulheres no mundo inteiro, mas não disseram, não tinha o grupo que era de obesa, o grupo que era de fumante. Eles botaram tudo no mesmo balaio. E a gente sabe que isso vai dar muito mais câncer do que quem disse que esse aumento não foi por isso. Individualmente, todos esses fatores de risco que você mencionou, obesidade, tabagismo, sedentarismo, individualmente eles têm uma chance muito maior de levar um câncer de mama do que o uso do hormônio. Imagina juntando todos, né? Porque tem muitas mulheres que juntam todos. Agora, para o pessoal de casa entender, quando a mulher vai ao ginecologista, ele fala assim, olha só, quando você faz reposição hormonal, você tem 20% de chance a mais, isso eu já chutei de várias pacientes, você tem 20% de chance a mais de ter um câncer de mama. Pô, se eu fosse mulher e meu médico falasse isso, eu também não fazia. Se eu vou subir no avião, o cara fala que tem 20% a mais do avião cair, de chance, eu não entro no avião, pô. Então, é claro que a mulher não faz, baseada numa informação que o médico deu. E ainda hoje a gente parte da premissa de que você confia no seu médico, né? Quando o seu médico fala as coisas para você. Você mencionou o estudo WHI. Eu não sei exatamente a prevalência à época do câncer de mama, mas o problema do estudo é que pegaram um grupo que não usava hormônio, então vamos lá, 100 mil mulheres, 6 mulheres vão ter câncer de mama. O grupo que estava tomando hormônio aumentava em 20% a incidência. Então, ao invés de 6... são 7,2 mulheres, que é número. É pequeno, mas é muito pequeno. E a gente não sabe se era obesa, sedentária, se tinha mais obesa, se tinha outros fatores de risco. E as pessoas têm essa coisa, eu falo muito assim, elas falam muito do hormônio da câncer, só que elas não veem que se a mulher ficar estressada, se a mulher não ficar bem, não ficar transante, não se sentir bem, com o libido lá em cima, ficar com energia, se ficar estressada, se não dormir, com obesidade, que o hormônio vai ajudar a tratar todos esses fatores, vai poder ter muito mais câncer do que isso. O que você acha que faz? Estou te perguntando, mas é uma pergunta retórica, porque eu sei que você sabe. Tanto ou mais do que eu. Mas assim, o que faz mais mal, até o pessoal de casa aí raciocinar? Você fazer um hormônio isomolecular, que é quase idêntico, né? A nossa estrutura, né? Que o seu organismo não entende como uma coisa antinatural. Ou você não tratar a menopausa e tomar remédio para não se estressar, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para o cabelo não cair, remédio para a pele não ressecar. Gente, não tem, né? Faz cândida de repetição, não faz? Faz tudo, não. Ressecamento, espauremedor para transar, assim. Foge do marido. Fogem do marido. Aí toma albendazol. Eu peguei uma paciente que tomava albendazol todo dia. Porque se ela parasse de tomar albendazol, ela tinha cândida. Imagina isso. Não, que loucura. E tá acabando com a flora intestinal dela, tá acabando com tudo. E é isso que eu tô falando, assim, eu recebo pacientes, inclusive, porque a história familiar, ela não é impeditiva. Esses 20% que esses médicos falam, além de ser por causa da retórica do WHI, também tem um problema, assim, porque a gente realmente tem algumas pacientes que têm a história familiar para o câncer faz sentido, né? Assim, porque é um câncer, mas é um percentual muito pequeno, minoria, é uma minoria. Então, é de 10 a 15%. Finge que eu sou sua paciente agora, doutora Juliana. A minha tia teve câncer de mama. Só pode... A gente vai pro detalhe. Minha tia teve câncer de mama. Tem problema fazer reposição hormonal? Tia, não. A primeira coisa que falar é que não é de primeiro grau, né? O de primeiro grau é mãe, a minha mãe. Avó, a minha mãe. Aí você vai perguntar morreu com qual idade que ela teve câncer de mama.
Essa é a coisa que você tem que pegar para você ter noção até, vocês que estão em casa, se o câncer é genético ou não. Normalmente o câncer, quando tem influência genética, que são os hormônios dependentes, eles estão em mulheres mais novas. São mulheres jovens. Foi aquela mulher que a sua mãe teve câncer com 42 anos, 41 anos, abaixo de 50 normalmente. O câncer com a mulher acima de 60, 70 anos, que normalmente é o que a gente vê essa história familiar no consultório, muitas vezes tem a ver com aqueles outros fatores de risco que a gente falou e não com o problema do BRCA1 e BRCA2, que seriam os marcadores genéticos do câncer de mama. Então, essas pacientes, que assim, porque a gente tem que ter parcimônia também, né? Porque a gente sabe que se a gente fizer reposição hormonal numa mulher, ela vier a ter câncer, depois ela vai vai dizer que a culpa é do hormônio. Ela pode ter vivido 5 anos maravilhosos da vida dela tratando. E isso também é importante. Fazer o hormônio não impede a pessoa de ter câncer. Nunca. Essa mulher iria ter câncer. De qualquer maneira. Com ou sem ou apesar do hormônio, né? Ainda mais se não mudar o estilo de vida, se não comer bem, mas se ela não achar, aí alguém vai no ouvido dela e vai falar assim... Com certeza, é a mesma coisa da pílula e da trombose. As mulheres, às vezes, têm medo de fazer reposição hormonal, porque pode dar trombose, mas usaram pílula a vida inteira. Que é o que eu não prescrevo para ninguém. Eu tento tirar de todas as minhas pacientes. Você sabe que eu tenho algumas pacientes mais jovens, você deve ter também muito, que o tratamento para elas é só tirar pílula. Sim. É uma loucura, né? Eu falo, pílula castra nossas fêmeas. É uma loucura. Pílula aumenta o tal do SHBG, que eu explico pra ela, que é o Sex Hormone Binding Globulin. É o carreador da testosterona. Então, são as meninas de 20 anos que falam, Ju, acho que eu vou acabar com meu namorado, que eu não tenho mais tesão nele. Para vocês entenderem, o SHBG é como se fosse um sequestrador de testosterona. Ele carreia a testosterona. Ele carreia, mas se você tem ele muito aumentado, ele gruda na testosterona e aquela testosterona que ele está acoplado não é utilizada. O normal, o bom, para vocês entenderem, é um SHBG de 30, 40. Abaixo de 60 já. 40. Já tá... Não vejo nenhuma paciente que usa hormônio, usa anticoncepcional oral, né? Hormônio sintético. Eu não vejo nenhuma com SHBG abaixo de 100. Eu vejo. Eu já peguei SHBG de 1.500 e a estrona que a gente falou que não sabia, né? Para quem não entende, assim, essa estrona que o ginecologista tradicional não pede, mas usando, elas vêm com esse, assim, eu acho até importante a gente pedir, quando elas estão usando esses hormônios sintéticos, principalmente, vem usando os hormônios orais, né? Que a gente não prescreve normalmente hormônio oral, elas não querem parar às vezes, porque... né, assim, já está usando e é mais barato. Muitas delas vêm com esse fator preço, infelizmente. O sintético é mais né, barato. Bem mais barato. E aí ou consegue o representante, essa coisa, né, que elas conseguem. E aí eu mostrei para ela, a estrona dela estava em 2.000. Eu falei, olha só, isso daqui na cascata tá virando estrona. E isso que é o 4,16-hidroxil, isso que dá câncer. Cara, aí ela se abriu o olhão, então foi ótimo, que aí foi a vez que eu convenci ela a parar de tomar. O tratamento dela foi só parar suspender. de tomar. Não, e passei pro gel, passei o bioidêntico. Cara, a estrona dela caiu assim. E eu falei, tá vendo? Olha só como assim. E você mostra por A mais B, assim, você prova pela ciência que o que ela estava fazendo não estava certo. E o problema da pílula é esse, assim, as meninas chegam no consultório com 25 anos castradas, castram nossas fêmeas. Começam a tomar com 13 anos. Com 13 anos, para um tratamento equivocado, muitas vezes o ovário policístico, que não... que a gente sabe que o tratamento é o quê? Emagrecer, baixar a insulina. Então, muitas vezes, é tapar o sol com a peneira e acha, regularizou minha menstruação. Só que continua comendo, continua inflamada, continua com insulina. Tira a pílula, vê se não para de menstruar de novo, se não dá espinha de novo, se não dá problema de pelo de novo. Então, a pílula é tapar o sol com a peneira. E as mulheres usam a vida inteira esses hormônios e não tem medo da trombose do câncer. Não tem medo da trombose. Que tem muito mais risco do que os que a gente usa, os isomoleculares. Então... É isso que a gente falou, né? Tipo assim, a coisa de... que, como eu falei, a gente está mudando a roda do carro, né? Tipo assim, com o carro andando, né? É uma geração, eu acho que a gente vai ter que enfrentar ainda bastante resistência, mas eu acho que, por mais que muitos médicos não falem, tem muitos que sabem e não fazem. Isso é uma loucura. Eu estava te falando de uma convidada aqui que eu ia chamar aqui para o nosso podcast, que é uma excelente médica, uma mastologista do grupo lá, científico lá do INCA, e ela me falou, sem nenhum pudor, olha, eu concordo com tudo, eu falei, vamos falar de hormônio, vamos falar de câncer de mama. Não, eu concordo com isso tudo, mas eu não posso falar porque a sociedade ainda não corrobora isso. Porra, então quem é que traça o guideline de tratamento para o teu paciente?
São os estudos científicos feitos com dezenas de milhares de mulheres que estão provando que aquilo ali está certo? Ou você é o diretor da tua sociedade que diz o que você pode fazer? Mas, assim, isso que é complicado, porque, assim, porque a minha sociedade, pelo menos a Febrasgo, ela não é contra você fazer reposição hormonal, tipo assim, ela bota as regras, mas ela assim, você não deixa faz meio nas pacientes, a gente não faz nas pacientes, assim, eu, pelo menos, eu sigo, assim, eu falo super bem de hormônio, mas eu sigo totalmente as regras da sociedade. Eu não faço para paciente aquela que a gente falou, a janela de oportunidade acima de 10 anos. Sim, mas... A não ser que tenha clínica para isso, porque senão eu vou tratar mais, assim, eu vou tratar só ressecamento, eu vou tratar local. Mas é só, você tem fitoterápico, tem outras coisas para a gente tratar. A sociedade hoje, ela deixa meio em cima do muro, ela não suporta, ela não coloca como tratamento ouro, como guideline, principalmente os hormônios manipulados. Mas por quê? Lembra quando a gente falou da história do carro? A gente está trocando a roda com o carro andando, é porque todos os trabalhos em medicina, para você bater o martelo, dizer que eles são muito bons ou que funciona, você tem que ter um tempo muito grande né? Tipo assim, para mostrar que não teve efeito reverso. E eu falo isso muito nas minhas aulas. Eu tenho milhões de artigos falando super bem dos hormônios bioidênticos, que eles são super promissores, etc. A gente vê na nossa clínica diária, só que no final sempre tem, eu coloco no slide bem grande. Precisamos de mais estudos, etc., mais tempo para ver se vai funcionar. Porque o problema é até a questão tempo, né? Porque na linha do tempo... Mas se você parar para pensar, a gente tem vários, dentro da medicina, a gente tem centenas de tratamentos que são totalmente aceitos pelas mesmas sociedades, que também não tem. Mas aí a gente tem a máfia da indústria farmacêutica, a gente tem outras coisas por trás, né? O YouTube tira a gente do ar. Por quê, né? Por que uma grande indústria farmacêutica consegue fabricar em larga escala e ter... Mas tem vários filmes aí da máfia da dor, tem vários filmes aí americanos mostrando assim, isso. Como você mesmo falou, a gente sabe há quanto tempo você sabe... Se bobear lá na nossa formação, você tem o quê? 20 anos formado? 21? 23. Eu tô com 21. Na nossa formação lá, fez UF também, não fez? Eu tava que você foi monitor, eu fui também, viu? Monitor do Lindolf. Monitor do Lindolf, de ginecologia. Lá atrás, alguém já estava querendo me levar para o tratamento da menopausa. Tratamento de hormônio. E você... talvez lá, que eu não me lembro, mas assim, lá talvez a gente já tivesse uma evidência científica importante do risco aumentado de trombose no uso do anticoncepcional. E continua vendendo à torta e à direito, né? Quando você vai ver os guidelines da sociedade, por isso que eu estou querendo bater muito na sociedade, porque o paciente ele tem que entender, claro, eu sou membro da Sociedade de Ortopedia, você é membro da Sociedade de Ginecologia, a nossa formação é uma formação muito pautada na ciência. A gente quer estar entre pessoas, a gente quer estar entre pares que praticam uma boa medicina com uma boa ciência. Só que em alguns pontos, né, em alguns quesitos, pode passar a impressão para o paciente que quem dita o tratamento é a sociedade daquela... E não é. Mas eles têm também, aí eu vou fazer também aqui aquela, como é que se diz, aquela meia-culpa aqui da sociedade também, que elas têm que fazer uma diretriz também por causa daquilo que a gente já conversou até um pouco. Exatamente. Que já tem, que já existe. Tem muito. Eu tô falando que eu dou curso para médicos, você falou isso também, que você na pós lá, tem o pessoal que chega, tipo assim... Tô querendo mexer com hormônio. Eu quero mexer com hormônio. É pediatra, é anestesista, tipo assim, não sou nada contra essas outras especialidades, não tenho nada contra as pessoas que querem estudar realmente e aprender. Mas não é mexer com hormônio. Mas assim, não é mexer com hormônio. Eu vou estudar, eu vou ver primeiro fisiologia, eu vou entender o que acontece no corpo, e aí depois eu vou aprender, eu vou gostar disso, não vou... E aí a gente vai ver tudo o que vai acontecer. Não é vou mexer com hormônio porque dá dinheiro, vou mexer com hormônio porque tá na moda, e infelizmente a gente vê muito isso. Eu vejo pelas dúvidas que eu recebo no WhatsApp dos meus alunos. Absurdo. As minhas amigas ficam assim, Juliana, que você tem uma paciência. Eu falo, gente, mas eu fico horrorizada. O teu contraponto seria, se a sociedade não criar uma regra mais rígida do que deveria... Esse oba-oba que já existe aí, que a gente vê coisas do arco da Vera acontecendo. Ia ficar pior. E os pacientes são os mais prejudicados. Porque nem está acontecendo com a coisa da estética. Os dentistas fazendo lipo de papada e a gente vê as complicações. Como é que tem coragem, cara? Tem uma carótide enorme ali no pescoço. O pessoal do administrativo, né, da pós-graduação que eu coordeno, eles queriam que eu colocasse na pós-graduação um módulo de reposição hormonal.
Eu não vou botar. E nutrologia? Por Eu quê? vou botar Por que seria, né? Assim, tudo bem, se você pegar lá, nutrologia, a gente trata o envelhecimento. Beleza, mas sabe por que eu falei não? Não é nem por conta disso. Eu falei não porque eu acho que para você começar a pensar em fazer reposição hormonal, você tem que dominar muito na tua prática a fisiologia hormonal. Sem dúvida. Porque você só vai... Uma coisa que o Tanuri falou outro dia para mim, eu estava gravando uma aula lá na pós, e eu achei interessante esse raciocínio. Cara, a maioria dos erros acontecem porque você não entende o problema e faz o diagnóstico errado. Se você faz ali o início o tratamento vai dar errado. Com certeza. E muitos não sabem nem o que estão fazendo, fazem fórmula de bolo. Eu pego receitas do meu consultório de pacientes que já foram, algum foi meu aluno, de assim, a minha receita é totalmente copia e cola do que eu dou nas aulas. Independente da mulher, paciente, né? Da mulher, não vê exame, não vê que você pode adicionar uma B12, diminuir uma dose disso. Cara, é diferente de você fazer estudar. Eu fiz uma pós-graduação com o Arthur Lemos, que eu acho ele fantástico, eu sou apaixonada pelo Arthur, li todos os livros do Arthur, Sim. Estudo até hoje, tiro dúvida com ele. E assim, aprende até hoje, não, aprende. E é bioquímica. A gente teve SALEC, né? Assim, a gente teve bioquímica. Você sabe que assim. o SALEC dá aula até hoje? Eu tenho... Ah, é? Meu estagiário, na ortopedia, eu tenho um estagiário. Até não vai dar tempo de falar, mas é uma história legal. Ele fazia faculdade de engenharia, eu operei o joelho dele, ele largou a engenharia, agora está se formando em medicina. Sim. Mas a gente operou o irmão dele há pouco tempo, o irmão está no primeiro período da Souza Marques e estava sendo reprovado em bioquímica. A mãe que também... é uma das matérias mais difíceis. Sim. E quando eu fui fazer aula e com... a mãe minha paciente, a mãe, não, poxa, ele está preocupado que ele vai ser... Pô, mano, na minha época... Era o que mais reprovava. Era o Salek, é o professor dele. Caramba. Salek tá lá na Souza Marques ainda dando aula. Maravilhoso, maravilhoso. Não. E a gente vê a base maravilhosa que a gente tem, que quando o Arthur começou a falar, que a gente acha às vezes que bioquímica, como a gente dá no primeiro período, né, aquela coisa que não vai servir para muita coisa. Serve para tudo. Na primeira aula que você senta de ortomolecular, que ele fala, entra selênio na célula, ativa aquela enzima, ativa não sei o quê. Aí você fala, caramba, cara, e você quer ver que a bioquímica pura é célula. Você lembra célula. O maior trauma para mim, o Salek foi o melhor professor. Para mim, eu acho ele um dos melhores. Mais completo da faculdade. E foi o que me reprovou. Eu fui reprovado, tá? Uma vez em bioquímica. Foi o que me reprovou, me deu um pau danado, mas eu amo ele, porque é um professor que me fez entender, apesar de eu ter seguido depois para ortopedia, me deu uma base incrível para depois, quando eu fui fazer nutrologia, entender. Você entender o que é carboidrato, quantas gramas tem, o que é o ciclo de Krebs, o que faz de energia, uma mitocôndria. O maior pavor lá era o ciclo de Krebs. Mas como é que eu vou prescrever atividade física para um atleta sem entender qual é a via metabólica que ele está? Sem dúvida. E quantos médicos aí você acha que vão prescrever atividade física? Prescrever não, né? Vão orientar o tipo de atividade física para que o personal ou o treinador... Se eu não entendo qual é a via metabólica predominante daquele paciente, né? Se eu vou dar... Tem paciente que eu posso dar mais carboidrato, tem paciente que eu não posso, tem paciente que é mais adaptado. Então, assim, como é que o sujeito quer mexer com o hormônio sem entender toda essa... Vai fazer merda. Então, é por isso que eu falei da minha culpa das sociedades, assim, eu entendo, eu tenho muitos amigos dentro do CREMERG, assim, e eles falam, cara, eles pegam, imagina, se a gente está falando aqui que pega dúvida do WhatsApp, que a gente fica assustado, você imagina o que eles não pegam lá de problema com paciente, de processo. E assim... E aí tem coisas que são indefensáveis e a gente tem que ficar calado assim. Então, na verdade, o problema não é o hormônio. O problema não é o hormônio que dá câncer. O problema tá entre a caneta, o carimbo e quem está aqui na cadeira. O médico que tem que estudar mais. Tem muitas faculdades de medicina formando. Uma amiga minha, eu fui esse final de semana na formatura dela, uma das melhores amigas, formou, tem quase a minha idade, e foi estudar medicina depois. Cara, o CRM nosso é 69, o meu é 69. Né? Já está em 1.000 e não sei quanto, já tem 1 milhão. Caramba. E está jogando gente aí assim, no mercado de trabalho. Ah, porque no interior não tem. Mas não adianta, a solução, cara, é capacitar os médicos que têm bons para estudar e verem o que podem realmente fazer, porque a gente fica assustado quando a gente esses cursos. Quando eu assumi a pós-graduação de nutrologia, eu fiz grupos, né, em cada turma, grupos de WhatsApp para tirar dúvida. É tenebroso. É tenebroso. É assusto. Porque você falou aquilo na aula, parece que as pessoas, assim, escutam ali e já vão para o consultório receitar sem estudar a sua aula. Você deve passar por isso, né? As dúvidas não são sobre a matéria. As dúvidas são sobre... Estou com um paciente assim, assim, o que eu faço? É isso. Aí não é dúvida, né? Não é dúvida, não. Quer que você trate a conduta. Eles querem que você trace a conduta e eu falo assim, olha só, você me fala o que você vai fazer e aí eu vejo se eu acho que seria adequado. Mas agora, mas também, quantos anos tem? Você quer seja assim, quais implantes eu coloco e não sei quem, Ju? Quantos? Ju,
Se a gente não falar da gestrinona, a gente vai perder o tempo. Vai perder né? o tempo. E a gestrinona, tadinha dela, é a droga, a molécula mais injustiçada da história da medicina, eu acho. Porque que batem na gestrinona, né? Quando fala em gestrinona, o paciente às vezes arregala um olho. Ih, esse negócio é o tal do chip. Beleza. Primeiro, quem tem chip é celular, beleza. né? As pessoas têm que ter isso em mente, E né? se você fizer gestrinona sem indicação, vira chip da feiura. Pode ter certeza. Vira, não, chip do horror. Eu chamo de chip de horror, eu falo que é do horror, é o chip do horror. Eu boto na aula, assim, a cara da mulher com chip normal e com chip, assim, com chip sem indicação médica. Pois é. E aí me fala, o implante subcutâneo é a forma que você prefere usar a gestrinona? Não, tanto faz. Olha só, o que acontece? A gestrinona é uma droga muito interessante, que ela é uma droga antiestrogênica, androgênica. Se você tirar uma molécula, vira uma droga, um progestágeno. Então, ela tem várias funções no nosso corpo. Do professor Elcimar, ele desenvolveu para endometriose, né? E ele era muito estudioso, né? Ele participou das primeiras pílulas de progesterona, né? um gênio. E ele desenvolveu, assim, junto com essa molécula, né? A forma do implante, mas a primeira forma que a gente foi utilizada foi a via vaginal, porque a gestrinona, por ter esse efeito antiestrogênico, ela faz o quê? Uma atrofia no endométrio. Para quem não sabe, é a parte dentro do útero que fica fina. E a endometriose é o quê? É nada mais do que essa parte dentro do útero que tem dentro da barriga da mulher, né? Ou qualquer outra parte do corpo. Qualquer outra parte do corpo. E por que dói muito durante a menstruação? Porque menstrua para dentro da barriga. Sim. Líquido livre em cavidade, dor. Você é uma estimula apendicite, uma dor. Aquele foco é estimulado pelo efeito. E é uma doença benigna com característica maligna, né? Sim. Porque ela vai crescendo e vai grudando tudo dentro, embora não seja, ela age como se fosse célula de câncer mesmo. Como você falou que você pegou uma paciente aí inoperável, né? Não, peguei então, não, assim, um caso do Ricardo Baroni. Então, inoperável já, porque já estava tudo grudado, muita aderência. Se você entrar qualquer coisa, você vai furar uma bexiga, vai furar um intestino, etc. Então, é uma droga muito boa. E o que acontece? Eu já vi paciente com pneumotórax por implante na pleura. Mas, gente, implante de endometriose. Não, o implante que eu falei agora é o implante é o pedacinho do endométrio. Não é o implante hormonal. Mas o que acontece eu já peguei no nariz, lá na UFT, assim, ela sangrava toda vez que ela menstruava, sangrava no nariz. E deve ter ido 200 otorrino. E ninguém descobria nada, assim. Aí fizeram biópsia, fez biópsia, e aí veio ter endometriose. Isso aí, pessoal, não é falando mal do... mas o meu irmão otorrino tá falando mal dos otorrinos, aí manda o vídeo. Aí manda o vídeo pro otorrino, porque não é mal do otorrino, é porque, assim, é uma paciente que ninguém parou para escutar. Todo mês, sempre que uma mulher fala pra você, né, Ju? Que tem muita dor durante a menstruação, você já tem que pensar em endometriose. Toda vez que a frase da mulher começa em todo mês, você já tem que pensar em alguma coisa relacionada ao ciclo menstrual dela. Todo mês acontece, todo mês eu fico inchada, todo mês eu tenho dor, todo mês sangra meu nariz. Quando eu tô menstruada, no mesmo momento. Né? Assim. Até alguém tem que prestar atenção. Mas Mas nem sabe que é endometriose, assim, é muito, complicado. No nariz, assim, foi só vir na UFT, assim, naquela época, no 1900, sei lá vai bolinha, né? Literalmente. Mas ela é uma droga, assim, e o que acontece? Como ela tem repercussão androgênica, ela tem os efeitos colaterais seriam efeitos benéficos. Então, acaba tendo os efeitos estéticos, que seria melhora da celulite, lipólise, quebra da gordura, ganho de massa muscular, massa magra. Androgênica e bastante anabólica, né? Anabolizaante. Mas o problema dela, assim, é que a diferença sempre que a gente conversa é que entre o veneno e o remédio tá na dose. Na dose. Né? Tipo assim, então a gente sabe que também tem mulheres mais sensíveis a essas drogas do gênero, e foi o que você falou, se você fizer sem indicação médica, vai virar o chip da beleza, que nem existe, vira o chip do horror. Então, literalmente, não dá, porque a mulher vai cair cabelo, vai ter espinha, vai inchar, porque ela vai fazer mais músculo e vai reter líquido, vai ficar forda. A mulher mais pró-inflamada, a mulher vai ficar forda, forte e gorda. Se você usa as é aquela galera que usa de anabolizante na academia e não treina direito e não come direito. Aí fica fordona, tipo assim, forte e gorda. E vai te xingar, dizendo que, botou um negócio horroroso, vai dizer que é você. Mas é mesmo, né? Se você botar errado, é o que eu falei, é tua mesmo, o problema é entre o carimbo e a cadeira, Nesse né? caso aí, se ela disser que foi você, é você mesmo, porque você indicou errado. Sim. E acontece com muita frequência. E foi o que aconteceu quando veio essa... Que aí que eu te falo que se
sociedade tem que normalizar, tem que normatizar, não normalizar, normatizar as coisas mesmo, que quando veio a primeiro boom, a gestrinona foi proibida para fins estéticos, etc. Todo mundo, Ju, o que mudou na sua vida? Eu, Nada, porque você não usava nada, fins estéticos. eu nunca usei para fins estéticos. Também na minha não mudou nada. Eu uso para quê? Para endometriose, aliás, eu uso para sangramento. Não. Já era proibida, né? Para fins estéticos, mas aí normatizaram, parece que é uma coisa nova. Aí muita gente me mandando mensagem preocupada, até paciente, o que mudou? Nada. Eu tive nessa semana aí, eu tive umas 2 pacientes que desmarcaram. Uma já estava no 3º ano. Olha só. Ela deixou de usar Mas por que não conversa, né? Mas porque as minhas, graças a Deus, não desmarcaram, porque elas confiam muito em mim, na verdade, e elas... Porque, não que não confie em você, Dani, pelo contrário, mas eu como ginecologista, é a patologia assim, que está ligada a isso, muitas né? Muitas vezes, Ju, a paciente, você deve ver isso também, a paciente ela faz a gestrinona, mas com algum tipo de ressalva das pessoas em volta dela. Às vezes a irmã fala que vai fazer mal. E aí sai no Fantástico, sai o negócio dizendo que está proibido. Aliás, não foi no dia que saiu esse negócio não pode... Essas 2 meninas que desmarcaram foram uma matéria do Fantástico. Aquela matéria que fala, o chip da beleza. Horrível, e ali, tipo assim, mas você vê que as mulheres ali não tinham indicações. Essa mulher mesmo não, do Big Brother, né? que colocou, e deve ter colocado uma dose lá em cima. A dose é muito elevada. São doses casalares, assim, é o veneno, né? E por que não muda? Porque como ginecologista eu trato endometriose, eu trato sangramento fora de hora, eu trato TPM, trato diminuição de massa muscular, como dentro da nutrologia e na ginecologia também. Mulher pós-menopausa, que mulher pós-menopausa não tem diminuição da libido. Sim. Muitas vezes, aquele hormônio, aquele carreador que a gente já falou, quer dizer, alto, né, o SHBG, que é a gestrinona, baixa isso e deixa a testosterona mais livre para a mulher, então deixa ela com uma libido melhor. Aí você, assim, aí é que a gente falou da dose veneno. Eu nunca vou chegar numa menopausada que não faz exercício, que não faz nada, vou botar 3 gestrinonas. Sim, não, e você, entendendo a fisiologia, você, eventualmente, se você tiver algum desvio no percurso, você entendendo a fisiologia, por exemplo, a gestrinona em algumas mulheres abaixa a testosterona, é verdade, abaixa. Tem mulheres que abaixam a produção de testosterona pela gestrinona ter uma potente ação androgênica anabólica. Você sabe disso. Você vai entender aquilo ali. Você vai virar para a tua paciente, não, vem cá, pode abaixar. Você não pode olhar... Mas se a libido dela estiver ok, a testosterona dela está mais livre, então não tem problema disso. Olhar, né? Não pode usar exame de sangue. Exame de sangue é uma foto do momento. Você não pode olhar assim e falar, eu não entendi aqui o que aconteceu. Não, você já sabe o que vai acontecer. E aí, muitas vezes, você fala isso antes, né, para a paciente, para que ela até tenha mais confiança. Mas você entende que aquilo ali é possível, né? Não, e é isso, assim, então não mudou nada pra gente, porque a gente nunca prescreveu para fins estéticos. É lógico que as pacientes gostam o resultado estético que ela proporciona. E o que eu falei, assim, quando ela tem uma doença, uma patologia, mesmo aqueles efeitos colaterais, que pode acontecer, de ter uma espinha, de ter outra, por exemplo, a paciente com dor, a paciente com endometriose, foi isso que eu falei do trabalho lá do Pedernest. Ela já tinha usado todos, porque, assim, o trabalho era tratamento com gestrinona, implante de gestrinona, em mulheres que foram refratárias a todos os tratamentos clínicos de Onogeste, bloqueio com progesterona trimestral. Umas usavam até Zoladex, que, gente, o Zoladex é uma medicação que faz uma menopausa química, né? Tipo assim, a mulher está literalmente na menopausa com 30 anos porque tem endometriose. Olha isso. Então, tem todos os sintomas. Então, ela, de repente, faz uma droga que tirou a dor dela, mas ainda não tem, porque essas drogas tiravam a dor, algumas tiravam até a dor, mas deixavam elas não transantes, inchadas, retinham líquido, sem energia, com a vagina ressecada, não sei o que. De repente elas vão numa droga que elas voltam a querer transar, ter energia. Teve uma que foi muito engraçada, ela falou, depois de 8 anos, doutora, eu tô com 2 namorados. Porque eu sentia dor na hora de ter relação. Mas aí tem um problema. Mas eu achei bonitinho, eu falei, esse depoimento não vai pra televisão não, pode deixar que eles não vão saber não. Eu sei que você... a tua preferência é o implante absorvível ainda, né? Eu vou saber depois de fevereiro, eu vou te dizer. Você vai amar o implante não absorvível. Eu, por exemplo, como uso a gestrinona, quase sempre não. A gestrinona eu uso sempre em implantes não absorvíveis. Para mim, a gestrinona é uma excelente ferramenta para aquela menina que está usando a pílula há não sei quantos anos. Que aí tem que aí você pode fazer a contracepção, né? Que você pode usar com uma dose maior e mais estável. 240 que a gente não garante a ovulação com o bioabsorvível. Mas eu uso muito, Dani, sublingual e vaginal, muito. Porque vaginal, eu tinha parado de usar um pouco, porque
e como a gente falou, né, de ginecologista homem e mulher, né? Eu, como mulher, tipo assim, pelo amor de Deus, ficar usando o negócio lá na vagina que fica saindo aquele chato, creme. né? É chato, assim, chato. suja a cama, suja a calcinha, É enfim. horrível. Mas hoje em dia tem até o strip. Hoje em dia Sim. tem aqueles negocinhos de silicone via vaginal para quem tem mais endometriose, aquela local pélvica. Sim, tu O bota strip ali- você coloca, ele já absorve e não fica saindo. É. Agora, o sublingual, para melhorar sarcopenia, para melhorar endometriose mais leve, para melhorar também TPM, bloquear a menstruação, cara, é fantástico. E você pode fazer de 2,5 a 5 Você sabe miligramas, que vai tateando a A dose gestrinona ainda. é uma droga tão maravilhosa que o Osmar Coutinho, como ele era gênio, ele lá atrás, você sabe que eu não sei quem me falou isso, se foi o Ricardo Baroni ou se foi o Hugo, que foi o grande auxiliar aí do Osmar Coutinho, mas lá atrás ele tinha uma enorme preocupação com o que ia acontecer com a gestrinona quando ele perdesse o controle da molécula, né? E acabou acontecendo, né? Uma porção de gente usando aí a gestrinona. E para fins estéticos, não é a mesma coisa que eu dizer assim, que está usando oxandrolona, por exemplo, que é um anabolizante, ela tem indicação on-label, ou seja, gente, na bula, né, que para, por exemplo, sarcopenia, que é a diminuição de massa muscular em idosos. Grande queimada. Então, grande queimada. Então, assim, que soro positivo hoje em dia, graças a Deus, não tem mais Não o estigma tem do mais aidético, né? estigma, Graças a Deus a gente consegue. Mas qualquer situação, qualquer situação. metabolicamente... Paciente muito acamado, muito tempo no CTI, você teria tem indicação Aí você vai médica. usar Aí você... só para dar um gás, que Aí não, você- para entrar no shape. Aí, qual é o problema? E olha só, também não vamos ser hipócritas de dizer isso. Daí eu acabo aquela aula do não e sim implantes, eu acabo falando, gente, o problema está entre quem prescreve e quem quer. Mas Sim. também a gente não pode ser hipócrita, que o paciente também tem o direito de repente, querer entrar no shape. Sim. Eu não acho que o implante seria a melhor via para isso, porque você vai botar o negócio e vai ficar 6 meses. Sim, mas aí é Mas, dever assim, seu, como médico, explicar que não é o melhor caminho, que a gente tem outros caminhos para chegar E por que lá. que também tá tão errado se hoje em dia tem cirurgia? O Brasil é o país que mais faz cirurgia plástica no mundo. Hoje em dia tá biomédico, que não tem Sim, mas aí dentista, você- sei que. assim, Mas assim, a por que minha- a paciente não pode usar o hormônio, que não é o nosso caso, que não é a nossa especialidade? Mas para Mas fins é- de hipertrofia, mas aí etc., a minha com um opini- médico bem feito. Sim, mas aí a minha opinião seria assim, o que você falou da sociedade. Eles já botaram ali o reloginho lá, já deu 1 hora, a gente vai ter que encerrar. Mas a minha opinião é exatamente o exemplo que você deu. Se a gente não tiver uma regra muito rígida nisso, aí que vai ser o samba do... Mas aí mas tem a Sociedade de Medicina do Esporte, Sim, tem várias poderia sociedades entrar que nisso poderiam aí entrar pra nisso, regular, regularizar, tá para não certo, ficar o mercado tá negro. Porque o certo. paciente quer usar, ele vai usar, É isso. e ele vai chegar, vai usar do coach, Não, e vai dar usar muito do mais personal, errado. vai usar do amigo, vai dar tudo errado e vai vir pra gente Vai consertar. comprar lá. Não, o que é pior. Eu ia Não... fazer uma brincadeira aí com esse influencer, mas eu vou fazer não, deixa que tá muito... Ai. ia comprar lá do cara. Lá. É. Bom, Ju, infelizmente daria aí para fazer mais 1 hora, porque eu acho que assim... Esse assunto é muito bom, É né? muito bom e... eu queria só finalizar com uma frase que era uma frase do Elcimar Coutinho, né? Que as pessoas perguntavam para ele assim, professor, o que muda, né? Quando a gente começa a fazer implante? Ele fala, vai mudar, meu filho, que você vai parar de escutar das suas pacientes que elas melhoraram e você vai passar a escutar que você mudou a vida delas. É verdade. E é verdade. Você muda, viu? Você não falou que a pessoa renasce, é um novo nascimento, novo aniversário. E não necessariamente só implante, a reposição hormonal, em geral, se a gente fizer bem feita, que eu tenho muita paciente reposição que não vai fazer hormonal, não é um implante, implante, já reposição hormonal. muda a vida da mulher. É isso. E Ju, é isso. muitíssimo obrigado. Eu acho que a gente vai ter que marcar mais uma, tá? Ah, Pra gente, vamos embora. daqui a umas semanas a gente falar de novo, tá? Obrigado mesmo. Beijo, pessoal. Até a próxima semana.